Excelência, Senhor Governador do Banco Nacional de Angola, Excelências, Senhores Deputados da Assembleia Nacional, Excelências, Senhores Membros do Executivo da República de Angola, Excelentíssimos Presidentes e Membros dos Conselhos de Administração dos bancos comerciais aqui presentes, ilustres representantes das associações empresariais, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Os meus agradecimentos ao Banco Nacional de Angola e, em especial, ao excelentíssimo Senhor Governador desta instituição por me terem convidado a fazer o discurso de abertura desta importante conferência sobre o financiamento ao setor privado em Angola. Esta iniciativa do Banco Nacional de Angola é não só de enorme relevância para a vida do país, mas também altamente oportuna. É já quase um lugar comum dizer que a nossa economia está muito dependente do petróleo e que precisa de ser diversificada. Infelizmente, teremos de continuar a fazer tal afirmação, porque a mesma ainda corresponde à verdade. É um facto objetivo. Por isso temos de sair da simples retórica e encarar o aumento da produção nacional e a diversificação da economia como um verdadeiro imperativo nacional. Uma economia cuja dinâmica depende fundamentalmente de um único produto, cujo preço não é controlado por nós, não é uma economia sustentável. É uma economia frágil e pouco preparada para enfrentar os choques externos derivados de variações negativas do preço deste único produto de exportação. Nós queremos edificar em Angola uma economia baseada num crescimento forte e sustentado. Para tal, teremos de acabar com esta grande dependência de um só produto que garante cerca de 95% dos recursos externos do país e cerca de 70% de toda a receita tributária de Angola. Para alcançarmos este objetivo, precisamos de instaurar na nossa economia um fator fundamental. Este fator fundamental chama-se confiança. A confiança nas instituições e nos negócios é um elemento fundamental para o funcionamento das economias e das sociedades modernas. Pode-se mesmo dizer que onde não há confiança, não há investimentos em níveis adequados. Onde não há confiança, os bancos não dão crédito a níveis satisfatórios e, não havendo crédito, não há investimentos. Não havendo investimentos, não há crescimento e onde não há crescimento, não há prosperidade. Em 2018, foram dados passos muito importantes no sentido de restaurar a confiança dos agentes económicos do mercado angolano. O mercado cambial caminha para a normalização, com a diferença entre a taxa de câmbio oficial e a prevalecente do mercado paralelo a diminuir consideravelmente. Os pagamentos em divisas atrasados dos anos de 2015, 2016 e 2017 estão a ser regularizados e os compromissos em moeda externa do país começam a ser honrados com regularidade. A taxa de inflação está a diminuir e no ano passado terá ficado abaixo dos 19%, quando o Orçamento Geral do Estado para aquele ano, para 2018, previa uma taxa de 28%. A confiança começa a reinstalar-se no mercado angolano e isto é muito bom para o investimento, quer seja nacional como internacional. O Programa de Estabilização Macroeconómica que estamos a implementar desde janeiro de 2018 visa essencialmente restaurar a confiança no mercado e posso dizer que está a ser conduzido com sucesso. Este Programa de Estabilização Macroeconómica está agora, como sabemos, a ser apoiado técnica e financeiramente pelo Fundo Monetário Internacional. Por outro lado, medidas estão a ser tomadas para que em Angola se instale um verdadeiro Estado de Direito em que ninguém esteja acima da lei. É difícil investir num país
em que não se tem a certeza de que a lei, sempre que necessário, é aplicada de modo objetivo e de maneira igual para todos. Hoje, neste domínio, começa a viver-se um ambiente diferente em Angola. A nossa percepção e a percepção do resto do mundo sobre nós começa a mudar. Isto é bom, quer para nós, angolanos, quer para os estrangeiros que querem investir no nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, à medida que se vai restaurando a confiança na nossa economia, criam-se as condições para a promoção da competitividade das nossas empresas com vista ao aumento da produção nacional. O aumento da cota de mercado da produção nacional de bens e serviços é um fator crítico para a sustentabilidade quer das finanças públicas como das contas externas do país. Com o aumento da produção nacional, as nossas empresas criarão mais valor para a economia e a sua contribuição para as receitas tributárias do país será cada vez maior. As empresas nacionais terão mais ganhos e a sua contribuição tributária será maior. Daí a ligação entre o aumento da produção nacional e a melhoria das finanças públicas do país. Por outro lado, com o aumento da produção nacional, muitos produtos que hoje são importados deixarão de o ser e outros passarão mesmo a ser exportados. Por esta via, fica assegurada a ligação entre a produção nacional e os ganhos nas nossas contas externas com a melhoria da balança de pagamentos. Sendo o aumento da produção nacional para a robustez da nossa economia, o que temos de saber é como o nosso setor financeiro, e em particular o setor bancário, pode contribuir para que tal objetivo seja alcançado. Esta é a razão desta conferência. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, gostaria deste respeito de referir o seguinte: o peso do crédito bancário ao setor privado da economia angolana com relação ao produto interno bruto situa-se em torno dos 14%. É um nível manifestamente baixo se comparado às principais economias de rendimento médio do mundo. Para termos uma base de comparação simples, em países como Brasil, África do Sul e mesmo Marrocos, o peso do crédito à economia no produto interno bruto atinge valores superiores a 50%. Tal significa que ainda existe muito espaço para o crescimento do financiamento dos nossos bancos à economia do país. Há cerca de 7 anos, o Banco Nacional de Angola realizou um estudo em que identificou os principais constrangimentos à concessão de crédito pelos bancos comerciais, do setor privado, quer do lado da procura, como do lado da oferta. O estudo constatou que do lado da procura, isto é, para os tomadores dos empréstimos, os principais constrangimentos são as elevadas taxas de juros e as garantias exigidas pelos bancos. Do lado da oferta, ou seja, do lado dos bancos comerciais, os principais constrangimentos encontrados são a falta de contabilidade organizada nas empresas e o baixo nível de literacia financeira. Estamos certos de que todos estes constrangimentos podem e terão de ser removidos para que o crédito possa fluir a nossa economia tal como desejamos. A este respeito, o Estado tem um papel importante a jogar. E eu vou referir que papel é este. No período de 2013 a 2017, registrou-se uma queda acentuada das receitas totais do Tesouro. Queda esta que não foi completamente acompanhada por uma redução proporcional das despesas. Tal situação resultou em déficits fiscais sistemáticos financiados por meio do endividamento do Estado, quer interno como externo. Em 2016, registrou-se um déficit de 3,7% do PIB, do Produto Interno Bruto, e em 2017, um déficit de 6,3%. Os déficits sistemáticos resultaram no aumento dos níveis de endividamento do país, tendo a dívida pública passado de menos 30% do PIB em 2013
para cerca de 79% do PIB em 2017. Aqui é muito bom referir, e é muito importante enfatizar, que quanto maior for o endividamento do Estado, maior são as taxas de juros internas que temos que fazer face. Tal situação reduz o potencial de crescimento económico, principalmente porque inibe o crédito ao setor privado, que passa a ter de enfrentar taxas de juros muito altas. Com a implementação das medidas fiscais contidas no Programa de Estabilização Macroeconómica, o déficit fiscal terá diminuído em 2018, tendo passado de um déficit de 6,3% verificado em 2017, tal como já me referi atrás, para um superávit de cerca de 0,4% do PIB. Para este ano, 2019, prevê-se um superávit que poderá situar-se ao redor de 1% do produto interno bruto. Este grande esforço que o Governo está a fazer de sair de saldos orçamentais deficitários para saldos superavitários é fundamental para inverter a tendência de endividamento do país e abrir mais espaço para que os bancos comerciais concedam mais crédito à economia. Nós estamos, com isso, como Executivo, a fazer a nossa parte. Agora esperamos que os bancos comerciais façam a sua. Estão reunidas nesta sala as pessoas com o conhecimento e a experiência necessárias para fazer com que o crédito à economia aumente e que o país entre numa rota de rápido crescimento económico, aumentando a produção nacional, aumentando o emprego, aumentando os rendimentos dos angolanos e contribuindo para a prosperidade da nação angolana. Temos de entrar para o círculo virtuoso da prosperidade. O papel dos bancos comerciais neste processo é crucial. Peço a vossa ajuda, peço toda a vossa sabedoria para que cheguemos lá, com um compromisso sério na aposta da produção nacional. Com estas palavras, eu declaro aberta esta conferência sobre financiamento ao setor privado. Muito obrigado.